O debate essencial, liberdade de expressão. Realização, Gazeta do Povo e Ranking dos Políticos. Apoio, Instituto dos Advogados do Paraná, Federação Nacional dos Institutos dos Advogados e Instituto Liberal. Vamos agora para o último painel do encontro Liberdade de Expressão, o debate essencial. Uma iniciativa conjunta do Ranking dos Políticos e do jornal Gazeta do Povo, com apoio da Federação Nacional dos Institutos dos Advogados, do Instituto dos Advogados do Paraná e do Instituto Liberal. Esse painel agora tratará do tema o respeito ao devido processo legal em temas relativos à liberdade de expressão. Convido para subir ao palco Fernando Toller. Fernando Toller, professor de Direito da Universidade Austral, em Buenos Aires, onde dirige o Departamento de Direito, foi criador e lidera os programas de mestrado e doutorado em Direito na mesma universidade. Recebeu o seu doutorado profissional em Direito com honras na Universidade Católica da Argentina e seu PhD cum laude na Universidade de Navarra. Em seguida, convido para vir ao palco Jonatas Eduardo Mendes Machado. Jonatas Machado, doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde leciona sobre Direito Internacional, Direito da União Europeia e Direito Fiscal na Faculdade de Direito. Também é docente na Universidade Autônoma de Lisboa, autor da obra Liberdade de Expressão, Dimensões Constitucionais da Esfera Pública no Sistema Social, referência no tema em língua portuguesa. Integra a lista de conciliadores do órgão de conciliação da Organização para a Segurança e Cooperação Europeia e participa do Consórcio Europeu de Pesquisa sobre Igreja e Estado. Em seguida, convido para vir ao palco Luiz Guilherme Marinoni. Professor Marinoni é advogado e parecerista, professor titular de Direito Processual Civil na Universidade Federal do Paraná, pós-doutor pela Universidade degli Studi di Milano e na Columbia Law School, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor visitante na Columbia Law School. Presidente da Associação Brasileira de Direito Processual Civil, ganhou o prêmio Jabuti 2 vezes e foi indicado outras 3 vezes para o prêmio. Autor de dezenas de livros jurídicos, entre os quais Processo Constitucional e Democracia, Tutela Inibitória e Precedentes Obrigatórios. Em seguida, convido também para vir à frente o Dr. Rodrigo Xavier Leonardo. Dr. Rodrigo Xavier, advogado, árbitro e parecerista. Professor associado de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor em Direito pela USP. Autor de vários livros jurídicos, dentre os quais Associações, Redes Contratuais no Mercado Habitacional e Imposição e Inversão do ônus da prova. E para mediar este painel, convido para vir à frente Ana Luísa Braga. Ana Luísa Braga, nossa mediadora, mestre e doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo e professora de Direito Constitucional da Faculdade Bela Vista. Ana Luísa, é contigo. Bom, sejam muito bem-vindos ao nosso último painel, que, de certo modo, guarda uma continuidade com a nossa última discussão. Isso porque agora nós vamos discutir, eu acho que talvez seja um dos temas mais relevantes dos nossos debates, que é o tema do devido processo legal. Né? O respeito ao devido processo legal em temas relativos à liberdade de expressão. O caso que nós trouxemos para ilustrar e dar o pontapé inicial na nossa discussão, ele versa a respeito do inquérito que tramita no STF, intitulado Inquérito das Milícias Digitais. E o que aconteceu nesse caso específico? Um grupo de empresários em um grupo privado do WhatsApp fez algumas críticas específicas, né, ao STF, e, no âmbito desse grupo, houve uma certa apologia a um golpe de Estado ou à intervenção, né, dos militares na ordem política e jurídica. Foram escritas nesse grupo algumas frases como, por exemplo,
prefiro o golpe do que a volta do PT. Outros dizem ainda que o golpe teria que ter acontecido, né, nos primeiros dias de governo. E, em virtude dessas mensagens que acabaram sendo vazadas, o ministro Alexandre de Moraes, no âmbito deste chamado Inquérito das Milícias Digitais, determinou de modo monocrático algumas medidas bastante gravosas em relação a esse grupo de empresários. Dentre elas, busca e apreensão em suas residências, quebra de sigilo bancário. Eles foram ouvidos pela Polícia Federal, tiveram seus celulares apreendidos. E o fundamento dessa decisão foi de que esse grupo de WhatsApp, esses empresários, eles seriam uma organização criminosa com finalidade de atentar contra a democracia. E eles ainda afirmam que esse grupo de empresários estariam sendo financiados e teriam as suas publicações oriundas de uma mesma origem daquilo que o ministro chama nesse inquérito de milícias digitais. Então, em outros termos, esses empresários seriam uma organização criminosa que traria aí um grave risco à democracia e seriam, nesse sentido, uma milícia digital. É claro que nós temos inúmeras questões jurídicas a serem discutidas aqui. Dentre elas, o fato de que esse inquérito ele tem como um dos seus fundamentos uma resolução do próprio STF. Então, é um inquérito que ele é fundamentado não em um ato legislativo, mas ele tem uma origem de uma regulamentação, em uma regulamentação administrativa. Mas formulamos algumas questões iniciais para que a gente comece esse debate. E as perguntas que foram apresentadas aos nossos painelistas foram as seguintes. Em primeiro lugar, se o fato de que essa manifestação era feita entre particulares, empresários, em um grupo de conversas fechados do aplicativo, expressando opiniões sobre o cenário eleitoral, isso, né, consistiria, de fato, em um gravame tão grande à democracia que deveria, com esse propósito, né, sofrer essas sanções tão graves como busca e apreensão, quebra de sigilo bancário. Em segundo lugar, se seria compatível com o devido processo legal a restrição liminar a bens e direitos com fundamento exclusivo em manifestações em âmbito particular, porque eles estavam num grupo de WhatsApp, né, não era uma discussão pública. Em terceiro lugar, se seria compatível com o devido processo legal restrições dessa natureza serem mantidas em sigilo, sem que os investigados tivessem acesso ao teor completo dos autos do processo, das acusações e das decisões. Isso porque muitos desses empresários não tiveram acesso ao inquérito. Então, esses são alguns pontos de partida para a nossa discussão. É claro que existem muitas nuances e detalhes que nós iremos discutir aqui, mas eu queria passar a palavra ao professor Jonatas para fazer as suas primeiras manifestações sobre o tema. Muito obrigado. Antes de mais, reiterar a minha honra e o meu prazer em estar aqui neste painel, saudar todos os participantes, dizer-lhes que também me sinto muito honrado por estar aqui com eles e com esta excelente moderadora, e saudar a Gazeta do Povo pelo trabalho que tem feito em prol da liberdade de expressão, que me parece muito importante pelo seguinte, porque eu acho que, diante das ameaças à liberdade de expressão, é importante que a comunicação social, as próprias redes sociais, a sociedade civil, as universidades, os reguladores da comunicação, etc., o público em geral, se empenhem em proteger a liberdade de expressão, não é? E haja, digamos, um certo pushback, não é? Uma certa reação, uma certa resistência contra as restrições da liberdade de expressão e, portanto, aqueles que partilham este valor da liberdade de expressão devem unir-se e fazer soar a sua voz com força. Relativamente a esta questão, vamos lá ver. A democracia e o Estado de Direito e as instituições políticas
democráticas são um bem que nós devemos estimar e preservar. Não é? Porque em tempos de incerteza, de insegurança, de intranquilidade nacional e internacional, é bom vivermos num país com instituições fortes que funcionam, que resistem à trepidação, à turbulência interna e à turbulência externa, não é? Quando nós viajamos de avião, não é? Nós às vezes sentimos que passamos por turbulência e digamos, se soubermos que estamos num avião forte, digamos, bem pilotado, etc., sentimos-nos seguros e, portanto, devemos preservar as nossas instituições e também defendê-las. Não é? Também defendê-las. E, portanto, é natural que os códigos penais tenham disposições prevendo ou tipificando crimes de atentado à democracia, atentado às instituições democráticas e ao Estado de Direito. Isso é normal, isso é saudável, mal seria que assim não fosse. Agora, normalmente, quando há, digamos, suspeitas de conluios, e não têm que ser públicos, podem ser secretos, porque há muita atividade secreta, mesmo no setor privado, não é? Como já foi aqui dito no outro painel, por exemplo, na área das securities, não é? Dos valores mobiliários, do investimento, na área das colusões e concentrações de empresas e cartéis, etc. Há muita atividade secreta, planeada em secreto, que é relevante e que deve ser prosseguida e punida. Agora, normalmente o que há é os tribunais, com as suas competências, com os seus juízes, não um, mas vários, não é? Que olham para, digamos, os factos, todos os factos e circunstâncias relevantes, que há uma hierarquia de tribunais, não é? Em que há sempre a possibilidade de recurso, não é? Para já há os direitos de defesa, não é? Os direitos de defesa. Não quer dizer que todas as pessoas tenham imediatamente acesso a todos os elementos durante o inquérito, porque muitas vezes a salvaguarda, digamos, do sucesso do inquérito pode exigir, durante alguns momentos, um certo segredo do inquérito. Mas depois, mais tarde, é claro que, digamos, os visados pelo inquérito têm o direito a todos os elementos de facto relevantes às acusações e podem, então, numa instrução, digamos, relevante e apropriada, trazer todos os elementos probatórios, não é, que achem relevantes para rechaçar, digamos, para se defenderem das acusações que são movidas contra eles. Mas isso é feito pelos tribunais comuns, numa hierarquia em que há a possibilidade de vários juízes intervirem e olharem para os mesmos factos e para a subsunção às normas que é feita. Digamos, há uma separação clara entre quem acusa e quem julga, não é? Que é fundamental, digamos, para a garantia, digamos, do devido processo, não é? Há o princípio do contraditório, não é? O princípio do contraditório e o cross-examination, não é? Digamos, o exame cruzado digamos, de todas as fontes. E depois há de todas, digamos, a matéria relevante. E depois há, obviamente, juízes imparciais e independentes, não é? E que nas instâncias superiores, digamos, com algum distanciamento, podem também, se for necessário, ser chamados a aplicar. Portanto, o que não há é a concentração de tudo numa pessoa, não é? Digamos, isso seria desadequado. E depois também todas as intervenções do juiz, designadamente todas as diligências, todas as medidas de restrição dos direitos, etc., não é? São devidamente fundamentadas e podem ser contestadas, não é? Podem ser contestadas e isso é muito importante. Por outro lado, é importante que o objeto do processo seja claramente limitado e não seja ele próprio assim uma entidade nebulosa, não é? O objeto do processo não pode ser assim uma entidade, digamos, nebulosa, de contornos indefinidos, não é? Mas, portanto, no fundo,
eu sublinharia para já, para começar, estas ideias, não é? A garantia de um conjunto de tribunais comuns que começa na primeira instância e vai subindo, eventualmente, através dos recursos que sejam cabíveis, não é? Digamos, os direitos de defesa e também depois a independência do Poder Judicial e, sobretudo, nunca concentrar numa só pessoa todo o poder, porque isso realmente seria uma caricatura do Poder Judicial. Sim. Isso é um ponto importante, né? Essas decisões elas têm sido tomadas, muitas delas, monocraticamente e também ex officio, né? Sem provocação, que é muito grave. Nós temos aqui um especialista em processo, né, que é o professor Mariano, talvez uma das grandes referências que nós temos hoje no Brasil. Então, por favor, professor. Ana, considerando o caso, as particularidades do caso, me parece que o maior problema para o devido processo legal que se apresenta é o da concessão de uma medida inaudita outra parte, ou seja, ela não só é monocrática e liminar, mas ela antecede a oportunidade de apresentação de defesa. E isso é praticamente a jurisprudência de todos os tribunais do mundo e a doutrina internacional, de forma pacífica, entende ser possível apenas quando a ouvida do demandado necessariamente retirar o próprio proveito ou a própria eficácia da liminar concedida pelo juiz, o que não ocorre aqui. Ou seja, tanto não ocorre que essa liminar persiste até hoje, né? O pressuposto para a concessão de uma liminar sem ouvir o réu é o de que a ouvida do réu retira a possibilidade da liminar trazer qualquer efeito para proteger o direito. Isso não ocorria claramente ali. Em segundo lugar, nessa hipótese excepcional de se conceder uma liminar sem a ouvida do demandado para proteger um direito, exige-se como contrapartida, necessariamente, a imediata comunicação ao demandado para que ele possa também, o quanto antes, apresentar as suas razões para demonstrar a falta de fundamento da decisão que deferiu a liminar que interfere sobre a sua esfera jurídica. Ou seja, a necessidade, o direito de reagir contra uma decisão que traz como consequência concreta a interferência na esfera jurídica de alguém, é um direito que consiste na própria contrapartida que assegura a possibilidade de uma liminar imediata em nome da efetividade da tutela jurisdicional, o que também não ocorreu aqui. Até hoje, essas pessoas que tiveram seus direitos prejudicados não tiveram acesso aos autos para poderem se defender. Isso é um absurdo. Isso é o mesmo. Eu acho que um processualista, há 300 anos atrás, certamente diria, isso é como bater em cego. Ou seja, eu prejudicar o direito de uma pessoa que sequer teve a oportunidade de analisar os argumentos utilizados para a possibilidade da concessão da decisão liminar e os próprios fundamentos da decisão que concedeu a liminar para se defender e para eliminar o prejuízo que está sendo acarretado à esfera jurídica da pessoa por conta da liminar, é um direito inalienável, é um direito que não pode ser retirado de ninguém que pensa num processo justo, num processo legítimo. Isso é o mínimo que um processualista pode imaginar como necessário para a proteção dos direitos das pessoas submetidas ao Poder Judicial do Estado e, portanto, as medidas que podem afetar os seus direitos e liberdades. E isso também não acontece. Eu acho que esse é o grande problema, né? Fora, claro, eu também poderia falar, todos sabem que o direito ao juízo natural também traz como consequência o direito a um módulo legal instituído por lei e previsto como adequado ao caso
no momento em que o fato foi praticado. Eu não posso ser surpreendido por um procedimento idealizado pelo tribunal para decidir um caso excepcional, porque daí eu estaria cometendo um ato tão arbitrário quanto o de constituir um juízo específico por um caso posterior. Né? Para um caso anterior, desculpe. Na época do fato, aquele procedimento não existia. E a existência desse procedimento deriva também do próprio direito de ação e de defesa, porque o direito de defesa tem como corolário o direito à pré-ordenação de técnicas processuais idôneas a permitir o exercício efetivo da defesa. Não basta que alguém diga, não, você tem direito de defesa. Não, eu tenho direito de defesa, então o legislador tem que me dar meios processuais que me garantam o exercício da defesa, como o direito ao recurso, o direito à apresentação de prova, etc., etc. Se eu desconheço esse modelo, é um modelo que foi criado de uma hora para outra para tratar de um caso específico, não me parece que isso seja um devido processo legal. Né? Para não falar da circunstância de que as manifestações privadas das pessoas que estavam conversando na internet eram meras conversas que, obviamente, não trazem com elas qualquer ameaça à segurança das instituições. E eu acho que é importante a gente ressaltar que, na verdade, esses casos eles foram trazidos, mas eles são alguns dentre muitos, né, que existem que estão em tramitação. Então, é importante que nós pensemos também nas possibilidades jurídicas que nós temos para lidar com esses casos hoje, né? Já que existem ainda alguns casos aí que estão correndo. Professor, por favor. Muito obrigado. Para mí es un honor estar compartiendo también con estos panelistas y con ustedes. Entonces, estuve analizando este caso y encontré al menos 12 vicios de debido proceso. Voy a decir algunos, porque sería un pecado ser tan prolijo, que violan más o menos, a ojo de buen cubero, unas 20 y pico de disposiciones constitucionales y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Les voy a contar el final del cuento que el 18 de agosto de este año, un año después, el ministro Alexandre de Moraes ha dictado una resolución clausurando el proceso. Y utiliza palabras como no existe la mínima, lo tengo por ahí, pero no existen los mínimos elementos para que esto siga siendo procesado. Y dice que es injusto el procedimiento. Cuando uno lo lee, la sensación que le da es que está hablando de una sentencia de un tribunal inferior, no de su propia decisión. Porque las frases que utilizan son bastante duras. Y dice algo, por ejemplo, todos sabemos que la Constitución brasilera da la exclusividad de la acción penal al Ministerio Público, artículo 129, inciso 1. Pero por excepción en estos casos la tomamos nosotros. Buah, yo no sé si juran por la Constitución, pero sería lo lógico, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama habitualmente una comisión especial de juzgamiento. No es el juez natural, lo está violando, porque les puedo decir, artículo 8, inciso 1 de la Convención Americana, tribunal competente e imparcial, etcétera. El tema de competente aparece en varios lados, también está en la Constitución brasilera. Entonces, la Convención Americana, desde el año 92, según pude recabar, es parte de la Constitución brasilera, o sea, tiene el mismo nivel, porque ha sido aprobada con 3/5 de ambas cámaras. O sea que no es simplemente un tratado internacional por el cual Brasil incurre en responsabilidad internacional por cosas como esta, sino que además es directamente aplicable supremamente en el país. Entonces, el tema de tribunal imparcial también pasa con el Tribunal Supremo en los otros casos.
especialmente en el caso del Partido Obrero que vimos antes, lo cual es casi de risa, que se ofenden y como se ofenden procesan y mandan a que se calle. O lo que pasó con Sintra. El señor Sintra, perdón que voy a hacer referencia a algunos otros casos, pero esto del debido proceso está en este caso y está en toda la batería que hemos discutido ayer y hoy. El señor Sintra ejerce el derecho a peticionar a las autoridades, que está expresamente en el artículo 5 de la Constitución brasilera, que dice que los ciudadanos pueden dirigirse a los organismos públicos pidiendo información. No lo hizo presentándose en mesa de entradas, pero si lo hubiera hecho, o sea, da igual, lo hizo por un medio público de Twitter. Es realmente... Después dice la Convención Americana que nadie puede sufrir una detención arbitraria. Arbitrario es lo contrario de razonabilidad. La razonabilidad es como las antípodas de lo arbitrario. El arbitrario es la falta de razón, la falta de imparcialidad y la falta de ponderación, de criterio, de prudencia. Entonces, en este caso, cuando uno lee la resolución de agosto del año 2022 del ministro de Moraes sobre este tema, parece que hay una inminencia de golpe de Estado, por lo cual hay que salir corriendo a actuar. Estuve investigando un poco porque era el asunto del desfile cívico-militar y lo que veo es que es el Día de la Independencia y que eso ha ocurrido muchas veces en este país. O sea que no es que estaban haciendo como una gran asonada o cosa por el estilo que tuviera algo que ver con una sedición, sino que estaban hablando de una manifestación absolutamente tradicional, histórica, etc., ¿no? Entonces, el derecho a conocer, ¿no? Artículo 7, inciso 2D de la Convención Americana, derecho a conocer por qué uno está siendo procesado. Incluso dice el 8.2b, conocer la acusación de manera detallada. No es simplemente usted está siendo procesado por, estoy viendo el Código Penal, es interrupción violenta, o sea, golpe de Estado violento o interrupción violenta de la democracia. Estamos hablando de los pecados mayores que tiene el Código Penal. Y un año después dice que no hay la más mínima, los mínimos elementos. Sin embargo, hay un señor Hong que sigue estando procesado. La razón es que no dio la clave de su teléfono. Entonces digo yo, si usted leyó 7 teléfonos y no hay la más mínima elementos en la conversión, ¿qué quiere buscar en el resto del teléfono de esta persona? Lo lógico sería que digamos, no hay razonabilidad para seguir procesando. Y hay otro señor también, Meyer, que sigue siendo procesado por 60 días. ¿Por qué? Porque cambió unos WhatsApp con el presidente Bolsonaro o con una cuenta que tiene un nombre larguísimo, al final dice Presidente 8. Entonces, y lo acusa de que intercambió con Bolsonaro, si eso fuera realmente así, noticias falsas. La verdad, lo que uno quiera mandar a otra persona es un problema de uno y de la otra persona que está dispuesto a recibir de uno y no bloquearlo, ¿no? Pero todo esto hace que, otra cuestión, la doble instancia, la Convención Americana, el artículo 8, 2, subnumeral H, habla de que toda persona tiene el derecho a recurrir ante un tribunal superior. Pero ¿a quién recurrimos en un juicio penal cuando es el Tribunal Supremo el que tomó la acción? Más allá de que estas cosas ameritarían ir a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana por responsabilidad internacional, pero no es propiamente, eso no es una apelación. Entonces, uno podría decir, bueno, el Pleno del Tribunal Supremo podría ser la instancia de apelación, pero finalmente veo que la decisión la toma monocráticamente también, o sea que no había la posibilidad de recurrir al Pleno. Bien, y por último, una cosa, tengo algunas más que después en algún momento de intervención por ahí señalo. Me resulta muy interesante la competencia de excepción. Acá hay 2 competencias. Una competencia es que el caso sea federal o local, otra competencia es si el caso es traballista o el caso es civil o penal, eso es un tipo de competencia, y la otra competencia es para impulsar la acción penal. Acá hay 2 problemas. Una, no es el Ministerio Público el que impulsa la acción, que eso puede ser el Ministerio Público de Sao Paulo, de lo que fuere, o habrá que ver, de acuerdo al Código Procesal, quién es el Ministerio Público
dado que esto es por WhatsApp, entonces, bueno, ¿en qué lugar? Y los sujetos estaban todos en distintas ciudades, entonces si empieza, bueno, habrá que ver por las distintas normas de distribución de competencia, quién normalmente cuando hay competencia concurrente, el primero que sale será el que se queda con la acción, pero en todo caso es un procurador de primera instancia. Eso es un problema. Y el segundo problema es este asunto que me comentaron de que el Tribunal Supremo Federal tomó estos casos, también la militancia digital, que ya el nombre me resulta tremendamente chocante en un sistema libre, hacer un inquirio por militancia digital, me parece que ver peligro para la democracia en que haya militancia digital es vivir en el siglo XVII, más o menos. Dicen que como en el aire están las redes, y esas redes se pueden captar desde un celular que está en el edificio del Tribunal Supremo, aquí a unos kilómetros, pues entonces las acciones se cometen en las instalaciones del Tribunal Supremo. Bueno, es casi admitir la jurisdicción universal, porque dado que casi todo en algún lugar se transmite por noticias, el Tribunal Supremo tendría jurisdicción sobre el mundo, sobre el Times de Londres y sobre un montón de cosas, porque lo podemos leer aquí en Brasilia. Entonces, esto me resulta... la competencia, la ley penal no es solo sustancial, también procesal. Una persona tiene derecho, nadie puede ser penado sin una ley previa y clara anterior al hecho del proceso y juzgados por los tribunales designados por la ley de manera previa al hecho del proceso. Y entonces, el principio de legalidad tiene, como sabemos todos, que hay grandes procesalistas, esto es básico, muy básico. Que el tribunal haga una interpretación tan creativa, a mi juicio arbitraria, contraria al sentido común de las palabras, como se deben interpretar las normas, y además extensiva en materia sancionatoria penal, con delitos que superan las decenas de años de prisión, me parece que no es la conducta debida, prudente, jurídica, justa, que se debe esperar de magistrados de tan alto nivel, porque a partir de eso, la vida, decía Tomás Moro, no le tengo miedo ni al diablo si me juzga con las leyes. Y decía que la libertad de pensamiento es la garantía de la libertad en el reino. Ambas cosas de Tomás Moro, Lord Canciller de Inglaterra, que perdió la cabeza porque no se respetaron las libertades, me parece que iluminan, después de varios siglos, lo que puede estar pasando. Obrigada, professor, que trouxe questões muito concretas, né? Pontos jurídicos muito específicos e importantes para a gente entender a gravidade do caso. Professor, por favor. Professora Ana Luísa, muito obrigado. É um prazer estar aqui novamente nesse evento e concluindo esse momento histórico para a liberdade de expressão no Brasil. E ainda mais é uma satisfação estar num evento sediado pela Gazeta do Povo, que é uma jovem senhora de mais de 100 anos. Né? Vocês imaginam um veículo de comunicação que tem mais de 100 anos no Brasil? Quantas coisas não aconteceram? Quantos momentos melhores, quantos momentos piores? E não obstante ter essa idade avançada, continua com o frescor da juventude de nos reunir para debatermos os princípios, debatermos a liberdade de expressão. Muito obrigado, Gazeta do Povo, muito obrigado, doutor Guilherme, Ana Amélia, por essa oportunidade e por esse presente que está sendo dado ao nosso país. Né? Eu gostei muito da abertura que o professor Jonatas Machado colocou, de como é importante que a gente venha preservar as nossas instituições numa metáfora como se fosse um avião. Né? Assim, turbulências ocorrerão, né? Inevitável. Mas é importante que nós temos uma estrutura para tratar com essa turbulência e que a gente não tenha que ficar construindo o motor no meio do voo ou no meio da turbulência. Né? Então, a metáfora ela é forte, né? E eu acho ela é importante para pensar o caso que está sendo colocado ao debate. Porque, sendo bem sincero, se nós lermos os textos do WhatsApp, nós não podemos deixar de dizer que são conteúdos abjetos. Né? Há um desprezo ao Estado democrático de direito, há um desprezo
as instituições muito grande dentro dessas manifestações. Isso tem que ser colocado, né? São manifestações fortes. Agora, o debate é essencial, a liberdade de expressão. Falar mal do Estado de Direito, falar mal dos juízes, falar mal das cortes superiores, é lícito ou é ilícito? Primeira pergunta. Segundo, se for ilícito, como é que o avião trata disso, né? Assim, qual é o nosso devido processo legal diante dessa turbulência que são empresários, pessoas que têm poder econômico, né? Falando contra instituições que têm que ser tão caras para nós, como a democracia, como o voto, como a rejeição a qualquer ideia de golpe de Estado. E aqui me parece que nós temos tanto uma perspectiva, na leitura do devido processo legal, substancial como formal. Sob a perspectiva substancial, também, novamente, a partir da fala do professor Jonatas Machado, é natural que a legislação, e a legislação penal, portanto, nós estamos tratando do que é de mais, uma das coisas que é de mais importante para o direito, venha a tratar de determinados atos voltados à desconstituição do próprio Estado. E nós temos uma lei que recentemente tipificou uma série de condutas, a Lei 14.197 de 2021. Né? E essa lei é citada na decisão que foi apresentada para que nós avaliássemos. E nessa decisão é imputado a esses empresários, que, mais uma vez, escreveram coisas abjetas, né? O artigo 359-L, que diz o seguinte: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena: reclusão de 4 a 8 anos. Artigo 359-L. Na sequência, também é citada nessa decisão o artigo 359-N. Impedir ou perturbar a eleição ou a aferição do seu resultado, mediante violação indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral. Pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então, se nós olhamos o suporte fático dessas regras, não está escrito ali, para começarmos com o direito positivo, né? Expressar opinião contrária ao Estado democrático do direito. Expressar opinião contrária às cortes contratuais. Não. O verbo é tentar. Primeiro ponto. Segundo, não é só tentar. É tentar com emprego de violência ou grave ameaça. Então, essa seria a minha primeira observação. Por mais abjeta que essas manifestações sejam, e elas de fato me parecem abjetas, como jurista, e eu nem sou da área penal, né, mas como alguém que lida com o direito, não me parece possível qualificar essas manifestações como uma tentativa com emprego de violência ou grave ameaça de abolir o Estado. Me parece que são manifestações abjetas contra o Estado democrático de direito. Né? Não me parece que essas manifestações num grupo privado possam ser qualificadas a partir do verbo impedir ou perturbar a eleição mediante violação indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votações. Me parece que são manifestações abjetas contrárias ao processo eleitoral. E aqui, no debate essencial sobre liberdade de expressão, sob a perspectiva substancial, num primeiro momento, nós temos que ter a tranquilidade de pensar se o direito brasileiro veda manifestações abjetas. Porque a liberdade é uma liberdade, inclusive, de falar,
do nonsense, de falar o que não se concorda e de falar, inclusive, aquilo com o qual você pode ser tremendamente oposto. Né? Me parece que nenhuma das condutas descritas nessas mensagens tem relação com as regras de direito positivo que a Lei 14.197 de 2021, né? Então, nós estamos falando de uma regra jurídica muito recente, tratar. Mas ainda poderíamos dizer, mas, Rodrigo, você mesmo disse, as manifestações são abjetas, né? Não dá para forçar um pouco a interpretação de falar, só de falar ou de pensar você está tentando? Mas, bem, há um outro dispositivo dessa mesma lei que não é citado na decisão, mas que, dentro do debate, eu gostaria de trazer a Ana e aos demais painelistas, que é o artigo 359-T. Né? Não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Eu não estou falando do direito de outro país, estou falando do direito brasileiro. O direito positivo brasileiro tem o artigo 359-T, tá? Ele existe na nossa legislação. Então, sob a perspectiva substancial, me parece que essas manifestações, para que eu não seja mal compreendido, que pessoalmente eu qualifico como abjetas, né? Elas não podem ser qualificadas nos tipos do artigo 359, L e N, porque não há tentativa com emprego de violência ou grave ameaça, e não há impedimento ou perturbação por violação de mecanismos de segurança, né? E mais que isso, existe dentro do direito positivo, para além da liberdade de expressão do pensamento do artigo 5º, existe uma regra de direito penal que afasta a ilicitude, que afasta a antijuridicidade da crítica abjeta, que afasta a antijuridicidade da crítica nojenta. Mas não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais. Então, me parece que nós temos que ter a serenidade de, diante de uma turbulência como nós vivemos no Brasil pela polarização, de não tentar reconstruir um motor da aeronave no meio do voo e olhar o manual, né? E o manual é a Constituição, o manual é o direito positivo, que é o nosso trabalho de juristas, né? Sob a perspectiva substancial. Sob a perspectiva do devido processo legal, na perspectiva processual, eu gosto muito da obra Direito Constitucional do professor Luiz Guilherme Marinoni, que foi meu professor, né, um dos melhores professores que eu tive na Universidade Federal do Paraná, que ele diz que, talvez mais do que o termo due process of law, nós devemos pensar na ideia de um direito ao processo justo, né, do julgamento de mãos abertas, do julgamento aberto. Foi muito interessante ouvir os professores de outras culturas, de Portugal, o professor Jonatas Machado e o professor Toller, da Argentina, porque nós temos, pode ser que a gente tenha alguma distinção do que é indispensável para que o processo seja justo, mas há uma concepção comum nas culturas sobre o que é um processo injusto, né? Nós precisamos ter um juiz natural, que ele não pode ser escolhido ao caso, né? Nós precisamos ter um efetivo acesso das pessoas às acusações completas que são feitas, né? Nós precisamos ter um princípio de ampla defesa efetivo, né? E nós precisamos ter, ainda que reconhecendo, né, e estamos numa das principais autoridades sobre o assunto ao nosso lado, o professor Marinoni, a necessidade, tanto no âmbito civil
como no âmbito criminal, de tutelas de urgência, muitas vezes, para usar um termo amplo, tutelas cautelares, tutelas de urgência, algum tipo de proporção. Né? Então, se a liberdade de expressão ela é efetivamente essencial, se nós temos uma regra penal que afasta a antijuridicidade da manifestação crítica, né, me parece que, em última análise, desde que com o devido processo legal, com um juiz natural, com as garantias básicas, seria possível realizar uma investigação, né, se empresários de grande poder econômico, de fato, estariam praticando atos que pudessem ser qualificados como uma tentativa de violar o Estado democrático. Né? Então, atos investigativos pelo devido processo legal seria muito razoável. Mas, por exemplo, no bojo dessas decisões, impedir que essas pessoas utilizem redes sociais ou se manifestem publicamente antecipadamente, me parece uma maneira de afastar a liberdade de manifestação contra as cortes, como algo que faz parte do jogo democrático. Né? Então, vou concluindo aqui e mais uma vez, dentro dessa riqueza que é a comparação jurídica, né? De você ter um problema brasileiro submetido aos olhares de juristas de outras culturas. Eu acredito que, na medida em que nada se comprovou além de um discurso boquirroto, né? Essas manifestações, repita-se, abjetas, né? Estavam dentro do que no ordenamento jurídico brasileiro se considera uma liberdade de expressão. Foi muito interessante, o professor Todd, da Universidade de Chicago, na abertura desse evento, disse, olha, eu estou vindo dos Estados Unidos, no direito norte-americano é diferente. Os juízes eles só atuam por provocação, tem que existir uma demanda para o juiz atuar. Mas não é diferente. Eu fiquei ouvindo assim, aqui também é assim. Né? Eu, pelo menos, assim, suas aulas eram assim, professor. Eu acho que eu era um bom aluno, né? Assim, as coisas são assim. Nós também temos o princípio da jurisdição, né? Nós também temos o direito ao juiz natural, o Poder Judiciário não pode agir de ofício, tudo isso diz todas essas compreensões do due process em que os países com valores liberais e democráticos compartilham, o direito brasileiro também tem. Né? Eu fiquei um pouco constrangido com o estranhamento que o professor Todd apresentou. Né? Mas é importante que isso que nós estamos vivendo no Brasil causem esse estranhamento. Né? A discussão multicultural e interdisciplinar que esse evento trouxe, né, com jornalistas debatendo, porque o estranhamento joga a luz sobre aquilo que precisa ser visto. E, mais uma vez, a jovem centenária Gazeta do Povo está nos propiciando isso. Muito obrigada, professor. Alguns dos nossos painelistas estrangeiros gostariam de se pronunciar? Só dizer exatamente na linha do que tem sido dito que, lá está, em nome da salvaguarda das instituições, não é, e da sua proteção contra práticas abjetas, não podemos ir para soluções também abjetas, não é, que são elas próprias uma subversão das instituições do Estado de Direito, não é? Ou seja, realmente nós temos visto aqui que não apenas há aqui subversões um bocado estranhas, anómalas do Estado de Direito, mas depois elas coexistem com aplicações absolutamente desproporcionais do direito, designadamente, por exemplo, desmonetizando totalmente alguns falantes, digamos. Ou seja, a regra que resulta aqui do que foi dito é isto. No fundo, o due process of law, não é? O processo legal, tem
os elementos do juiz legal, não é, do processo legal e do crime legalmente estipulado, não é, das provas legais, dos meios legais de prova, todos os procedimentos têm que estar previstos na lei. E depois a própria aplicação tem que ser proporcional e de acordo com os princípios constitucionais. Se não for, realmente podemos estar diante de uma conduta que ela sim é que subverte o Estado de Direito. Não é? Ela sim é que mina as instituições, mina a sua legitimidade, mina a sua credibilidade e acaba por fazer mais mal do que o mal que se pretendia evitar. Não é? Acaba realmente por, no fundo, criar outra realidade que não aquelas instituições que foram pensadas pela Constituição de 1988, não é? Pela Constituição Federal. E lá está. E se isso acontecer, então temos um problema, não é? E esse é um problema que pode ser ele próprio gerador da responsabilidade criminal de quem, digamos, adota determinadas condutas e da responsabilidade civil do Estado, porque o Estado tem que indemnizar os cidadãos sempre que os seus direitos forem violados de forma grave, não é? Porque, reparem, as normas constitucionais, como foi dito aqui, por todos, são normas de proteção de direitos individuais. Não é? E quando uma entidade estadual, seja ela legislativa, executiva ou judicial, abusando dos seus poderes à margem da ordem constitucional definida, viola de forma suficientemente caracterizada, grave, essas normas, então pode haver também o dever do Estado indemnizar, digamos, aqueles cujos direitos foram violados. Portanto, no fundo, estamos aqui perante um problema que pode ter ele próprio repercussões penais, não é? Porque podem chover, entre aspas, ações de responsabilidade criminal contra os próprios, digamos, que atuam, digamos, representando o Estado, mas violando as suas próprias regras, as regras da ordem constitucional livre e democrática, e também responsabilidade civil, não é? Porque é um direito fundamental, não é? Os cidadãos devem ser ressarcidos dos danos causados pelas violações graves por entidades do Estado, violações graves de normas de proteção, não é? Estas são normas que visam proteger direitos individualizados, não é? E, portanto, no fundo, temos que ver isto com toda a atenção, sendo certo que depois também, como foi dito aqui, há aqui algumas normas internacionalmente relevantes que também estão a ser violadas e que também têm consequências internas, porque algumas, como foi dito, são diretamente aplicáveis, mas também internacionais, nas instâncias internacionais, designadamente na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, não é? Como lá em São José da Costa Rica, e para não falar no Sistema de Proteção das Nações Unidas. Portanto, no fundo, temos aqui matéria relevante que deve ser olhada com atenção, porque, digamos, o direito tem normas processuais e normas substantivas que visam proteger os direitos dos cidadãos e temos que ver, porque tem que haver consequências da violação grave e intolerável dessas normas. E é interessante, né, professor, que além das responsabilizações criminais ou civis, a própria Constituição traz mecanismos de responsabilização política, né, de, eventualmente, ministros que excedam a sua função própria, né? Então, isso tudo dentro de um devido processo legal, que é o que nós queremos. É claro que ninguém, né, é claro que manifestações como essas são abjetas porque elas exatamente violam a nossa ideia de devido processo legal, né? Professor, por favor. Sí, coincido totalmente con las apreciaciones de los copanelistas. El tema de la desmonetización claramente no está previsto por la ley. La Convención Americana, el artículo 3, inciso 2, dice que el ejercicio de estos derechos y libertades, del inciso 1, que es informarse, buscar información, diseminarla por cualquier medio, que también es WhatsApp y también es Twitter, etcétera,
dice que nunca podrá tener censura previa y solo podrá tener responsabilidades ulteriores en relación a determinados fines, ¿no? Muy concreto, el orden público, la seguridad pública, expresamente fijadas por la ley y que sean necesarias para esos fines. Esto significa que sean necesarias, que sea indispensable, que el único modo que tengo es aplicar esa medida, en ese caso el delito de perturbación violenta del orden democrático, etc. Entonces, claramente no son medidas necesarias, tanto así que un año después la misma persona dice que no hay los mínimos elementos para seguir procesando. El tema de desmonetizar. Obviamente ninguno de estos sujetos, en este caso, tendría un canal de YouTube con mucha monetización. La moneda la consiguen por otro lado. Pero algunos de los influencers, etcétera, realmente viven del tema. Y una desmonetización sine die, inaudita altera pars, así, es una confiscación de bienes, en el fondo. Y eso es tremendo, porque no hay... Todas las personas se presumen inocentes. O después el Estado le paga la monetización no caída porque Meta o Twitter, etcétera, no pagó durante 1 año o 2 años personas que tienen millones de seguidores y que un video de ellos genera publicidad para esas empresas. Y otra cuestión es que hay una de las acciones que está en esa resolución de agosto del año pasado es que se cancelen las cuentas de redes sociales. Que lo hemos visto estos días, que es una medida que aparece por todos lados. Uno de los modos de defenderse de una persona que se presume inocente hasta que se demuestre en un proceso contencioso lo contrario, si esa persona es aprendida y es señalada en el foro público como un sedicioso que está en contra del sistema democrático, esa persona tiene que hablar y decir su verdad, su parte. ¿Y por dónde lo va a decir? Si lo invitan a un canal de televisión, dice no, porque en la televisión no puede decir o no. Acá están con una isonomía que yo sinceramente no comparto. Creo que en televisión tiene que haber la libertad de expresión que hay en todos lados. Entonces esa persona debería por lo menos tener su Twitter para decir lo que piense. Pero le dicen, no, usted se calla la boca. Entonces, ayer hablamos de embargos y en rigor, los secuestros, por ejemplo, en su momento de libros o de periódicos, y las acciones del viejo derecho español se llamaban de jactancia, que es usted cállese la boca sobre este tema, son medidas que si bien no son censura previa en el sentido literal, porque no son lo que yo llamo absolutamente previas, pero decirle al señor Sintra que no puede volver a hablar del tema cuando está peticionando a las autoridades, que es un derecho constitucional, es una medida de censura relativamente previa. Porque lo dejé hablar una vez, pido que se saque eso, le cancelo la cuenta y además le digo, usted no le diga nada. O sea, Sintra, si fuera invitado a una radio, tiene una gag order, una orden de mordaza, que si habla estaría cometiendo el delito de desobediencia a orden judicial. Sobre ese delito quiero decir 2 cosas. Una, no he visto el Código Penal brasileño en este punto, pero habitualmente en el derecho comparado, el delito de desobediencia es desobedecer las órdenes legítimas. Y ahí está todo el plexo de la justificación, de la causa de justificación que ilumina la antijuridicidad del tipo, que es, en el ejercicio de mi libertad de expresión, puedo hablar y por tanto eso elimina la antijuridicidad. La acción puede ser típica, desobedeció lo que le dijeron, pero la orden era ilícita, porque va contra la Constitución y los tratados. Por tanto, yo estoy en el ejercicio legítimo de mi derecho. Y esto me lleva a un punto más serio, si los anteriores no lo fueran. Ana Luisa dijo que existían los mecanismos de responsabilidad política. Bien, todo tiene su tiempo bajo el sol. Pero además, al menos en mi Código Penal existe el delito de abuso de autoridad, que es aquel que toma determinaciones contrarias a la Constitución y las leyes dictadas. Entonces, y esa persona puede ser el presidente de la Nación, puede ser... también en Argentina está prohibido darle a una persona la suma del poder público. O sea, que no tenga... esto es una cosa seria.
cuando están haciendo todas estas cosas y el propio ministro reconoce que la exclusividad de la acción penal es del Ministerio Público, pero él la asumió en materia de algo extraordinario, digo, pero es que la Constitución está para ser cumplida, no para no cumplirla cuando a usted le parece. Usted tendrá un montón de cosas que hacer. Hay gente que se dedica a perseguir delitos. ¿Por qué no hace que los que están especializados se dediquen a hacer aquello para lo que les pagan y para los que fueron nombrados y tienen toda una capacitación para eso, en vez de estar jugando el juez al public prosecutor y estar rompiendo la idea de isonomía, que en este caso es absolutamente necesaria, de igualdad entre las partes y del juez imparcial que decide sin tomar partido, y esto viola no solo el juez natural, sino el juez imparcial. Y el juez inicuo incluso tiene hasta críticas bíblicas, ¿no? El juez inicuo es una de las cosas que claman cuando el que tiene que dar justicia la retasea y él mismo hace la injusticia. Eso es muy serio. Yo creo que esto es, en mi país, se podría configurar el delito de abuso de autoridad. E é interessante que, nesse caso, eles não poderiam, a princípio, falar nem nas redes sociais para se defenderem e nem processualmente foram chamados a se manifestar, né? nem nos autos. Então, isso é um problema. Por favor, professores. Bem, eu lembrei agora que o Código... Vocês veem, percebam. O Código de Processo Civil, o nosso Código de Processo Civil, de 2015... tem uma norma no artigo 302 que responsabiliza aquele que obteve uma liminar por não apresentar os dados necessários à localização do demandado para a sua comunicação sobre a concessão da liminar que o prejudica. Ainda que, ao final do processo, ele demonstre que tem razão, de modo que a liminar deveria ter sido concedida, a tutela antecedente deveria ter sido concedida, ele é responsabilizado só pelo tempo em que a liminar perdurou sobre a esfera jurídica do demandado, sem que ele tivesse oportunidade de apresentar resposta. Isso supõe o legislador, em 2015, que isso configura a violação do devido processo legal. E agora, no Supremo Tribunal Federal, a liminar é concedida, a desmonetização, a clara restrição ao direito de se pronunciar, de falar, e até hoje eles não têm acesso aos autos, né? É algo que chega a ser incrível, impensável, né? E um outro ponto que eu acho interessante é o de que essas manifestações, essas mensagens trocadas por WhatsApp, na verdade, configuram no máximo um backlash. No máximo um backlash. E o backlash não é proibido. Talvez o nosso problema aqui, eu fiquei pensando durante esse período, talvez o nosso problema seja uma má cultura jurídica. Nós temos a cultura jurídica de que a Corte é sagrada, de que a Corte Suprema é sagrada, que há uma doutrina que prevalece, que é a doutrina da supremacia das decisões da Corte Suprema. Entretanto, isso poderia até ser válido até a época em que a teoria do direito constitucional compreendia que o controle de constitucionalidade se limitava à análise da compatibilidade da lei com a Constituição. A partir do momento em que os conflitos sociais passam a ser dirimidos pela Suprema Corte, mediante a análise dos fatos, a análise de desacordos morais razoáveis. Hoje a Corte assumiu o poder de resolver desacordos morais razoáveis a partir da interpretação de normas que não dizem nada, que são indeterminadas. É a zona de penumbra dos direitos fundamentais. Direito à privacidade e direito à igualdade. Elas não dizem nada. E ainda assim elas justificam, por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quer dizer, é óbvio que isso é a resolução de um conflito social, de um desacordo moral razoável, a partir da aplicação de uma norma. Ora, se é assim,
Se a corte está exercendo uma função de making law, de produção de direito, é claro que a população que tem o direito, que tem a titularidade da interpretação da Constituição, pode se voltar e tem todo o direito de se voltar contra as decisões da Suprema Corte, assim como tem todo o direito de se voltar contra as decisões do Parlamento. Ou seja, num ambiente em que a interpretação constitucional tem outro alcance e que, portanto, o diálogo institucional, a partir dos fatos, inclusive, é altamente importante, não há razão para se negar o direito de falar contra a Corte. Isso é um direito que faz parte do processo democrático. A população falando contra a Corte faz parte do processo democrático, a meu ver. Porque a Corte não tem a última palavra, não é dona da Constituição. A Corte é submetida ao desejo da população. Há teóricos do direito americano que dizem, inclusive, que a única forma de se convencer a Suprema Corte dos Estados Unidos a rever precedentes, a revogar precedentes, é mediante o backlash. E não é mediante um backlash, uma palavrinha ou outra, é mediante um backlash que, de fato, expresse razões que demonstrem que a Corte está errada. Essa é a função do backlash. Agora, é claro, aqui no nosso caso, na verdade, é uma manifestação de desacordo com o que está ocorrendo. Imagino que, por conta de outros fatos, você chega a aquelas afirmações, né? Por conta, talvez, de falta de prudência na gerência das questões por parte das instituições. Mas essas afirmações são, como diz o Rodrigo, simplesmente abjetas. São expressões lamentáveis de pessoas que, por exemplo, pessoas que estão tomando cerveja e comendo um churrasco, falam essas bobagens, como falaram ali no WhatsApp, mas sem nenhuma intenção, sem demonstrar qualquer possibilidade da prática de um golpe, de uma ameaça concreta à democracia. E caberia a justificativa da decisão a demonstração de que há ameaça concreta, a meu ver, para que o direito de liberdade fosse restringido. Às vezes, a gente tem que se distanciar de um fato histórico para compreendê-lo melhor, né? E acho que o evento, né, que ocorre meses depois de tudo isso ajuda, né? Nós já não existe mais um processo eleitoral, as questões já foram, o processo eleitoral, ao menos, foi resolvido. É engraçado pensar que na década de 40 o nosso Poder Judiciário julgou a seguinte situação. Houve um entendimento que uma determinada confissão religiosa dos testemunhas de Jeová seriam altamente perigosos para o Estado de Direito. E a acusação feita contra essa organização religiosa era porque eles se recusavam a jurar qualquer outra bandeira que não a bandeira de Deus. Esse julgamento é um julgamento da década de 40 do Brasil e está razoavelmente disponível. E a decisão até que foi tomada ao final foi de que a organização religiosa tinha que ser dissolvida. Foi essa a situação. Hoje, nós olhando esse julgamento tantos anos depois, ele gera um estranhamento, né? Inclusive, seja da irrazoabilidade da proposição e mais ainda da decisão judicial. Eu sinceramente espero que momentos de reflexão como esse que nós estamos tendo permitam que esse estranhamento leve a um juízo crítico, né? Isso não está correto, né? Ninguém será privado dos seus bens e direitos senão segundo um devido processo legal. É importante que fique claro que a possibilidade de ter um perfil no Twitter, no Instagram ou no Facebook tal, é um bem jurídico relevante.
né? E tanto mais relevante para pessoas de expressão pública. A gente tem que ter a noção de quando, por exemplo, um parlamentar tem os seus perfis cancelados, né, como aconteceu várias vezes, nós estamos impedindo que um congressista se comunique com os seus eleitores, que um congressista desenvolva o debate acerca dos desacordos morais, né, como colocado pelo professor Marinoni, do que é de mais essencial. Isso é muito grave. Então, o cancelamento de perfil não é uma coisa assim ordinária. E se a liberdade de expressão, mais do que antes da liberdade de pensão, se a liberdade de pensar, primeiro, né, e a liberdade de expressar aquilo que se pensa, é de fato algo importante para o Brasil, né, o devido processo legal no que diz respeito a essa matéria exige um nível mais elevado de proteção no sentido de garantia. Porque se nós abrimos mãos do devido processo legal em relação a este bem jurídico, todos os demais se encontram violados. Né? Se um congressista, que é congressista, né, uma pessoa importante em qualquer lugar do mundo, alguém que faz parte do parlamento, né, não pode se manifestar e falar sobre abusividades, que dirá o cidadão comum? Né? Qual vai ser a tranquilidade, né, que as pessoas no país vão ter para discutir assuntos se eles veem os congressistas sofrendo esse tipo de violação a um bem jurídico sem o devido processo legal, né? O período eleitoral passou, é necessário que nós não percamos a possibilidade de olhar com estranhamento devido sobre isso. Eu diria, né, professor, que essa sinalização de apreço à democracia e às instituições precisa partir, em primeiro lugar, exatamente das instituições, né, e do Poder Judiciário. Então, é importante que o primeiro exemplo, né, de apreço ao devido processo legal, ele parta do Poder Judiciário, né? Porque quando a gente fica chocado com manifestações, né, que aí conclamam um golpe de Estado, na verdade, nós estamos fazendo isso porque temos apreço exatamente ao devido processo legal. Então, a resposta a isso precisa vir dentro dos parâmetros do rule of law, né, daquilo que a gente considera que é relevante em um Estado democrático de direito. Lembrando a todos os presentes que, se vocês quiserem fazer perguntas aos painelistas, podem enviar para o WhatsApp, que está aqui na tela. Professor, por favor. Só queria chamar a atenção para o facto de que há um princípio muito importante no direito constitucional geral, que é o princípio da imunidade dos parlamentares quando discutem questões, quando se pronunciam sobre questões de relevante interesse público no exercício das suas funções e, portanto, há o princípio de que não devem ser responsabilizados. E esse princípio, no fundo, também se deve aplicar mutatis mutandis, ou seja, com as devidas adaptações, a todos os cidadãos sempre que estejam a discutir questões relativas... Perdón que hago un bracket. En un caso de ayer, que a un diputado le vedaron su cuenta de WhatsApp, de Twitter, se la cerró el Tribunal Superior, etcétera, y lo procesó por lo que dijo. Yo dije, ¿será que en Brasil no hay inmunidad de los parlamentarios? Y me fui a verlo porque digo, e sim, está. Exatamente. Lá está. E essa imunidade, no fundo, numa sociedade aberta, numa sociedade, no contexto de uma Constituição cidadã, essa imunidade deve ser estendida a todos os cidadãos, quando se pronunciem sobre questões relativas à política, à justiça, à saúde, à educação, à cultura, à família, à sexualidade, a todas as questões que são estruturantes, que são importantes para a ordem social, para a ordem política. Ou seja, no fundo, é uma imunidade dos cidadãos. E significa que, então, nesse caso, qualquer restrição deve ser vista com a maior desconfiança, não é? Porque, no fundo, os cidadãos têm o direito de
se pronunciar sobre as questões de relevante interesse público, não só político, mas público no sentido de social geral. E devem fazê-lo com liberdade. Não é? Portanto, como foi dito aqui e bem, não é? Quanto mais importante é um direito e quanto mais intrusivas forem as restrições ao direito, tanto maiores devem ser as garantias substantivas e processuais que devem ser concedidas aos cidadãos e no fundo, devemos pugnar por isso e lembrar, como eu já disse e também foi dito aqui, o papel que a Gazeta do Povo, que todas as instituições, as confissões religiosas, as universidades públicas e privadas têm na defesa da liberdade de expressão. Já para não falar, obviamente, no Parlamento, no Congresso, nos tribunais em geral, nas instituições. Mas todas as entidades privadas, públicas e privadas, no fundo, devem empenhar-se nisso. E há um aspecto importante, que é os direitos fundamentais vinculam entidades públicas e privadas, ou seja, não é só a censura pública que é um problema, mas também a censura privada, designadamente quando as grandes plataformas cancelam e desmonetizam os próprios particulares. Isso é uma forma de censura, é a chamada censura colateral. Não é? É uma censura privada que é tão perigosa como a censura pública, não é? Porque os direitos fundamentais vinculam entidades públicas e privadas. É o chamado efeito externo dos direitos fundamentais. Ou seja, a liberdade de expressão vincula também as grandes plataformas, não é? Que não podem ser instrumentalizadas pelo Estado para censurar, digamos, os cidadãos e os grupos de cidadãos. Parece que essa é uma questão muito relevante, porque aqui a gente tem um caso um pouco diferente, que é a restrição à liberdade de expressão que provém de empresas privadas. E essa questão da desmonetização versa muito especificamente em relação a isso também, né? Como é que as grandes plataformas elas reagem a conteúdos que, em seus próprios parâmetros, elas consideram ofensivos ou violadores de valores democráticos. So, como é que a questão tem sido tratada na Argentina? Como é que o senhor enxerga essa questão da desmonetização? Bien, antes quería decir una pequeña cosa, que en el digesto Ulpiano dice cogitaciones penan nemo patitur, ¿no? Los pensamientos no se pueden penar. Lógicamente uno piensa algo y lo dice. ¿Se puede penalizar algo que se dice? Sí, si es una injuria se puede penalizar. Pero en este caso no, fue una mera expresión que no tuvo comienzo de ejecución. Esto es básico en derecho penal. Uno estudia en derecho penal 1. O sea, antes de que la tentativa empieza cuando hay comienzo de ejecución de la acción. Antes de eso, uno puede pensar, decir lo que quiera, pero no empezó la acción. Estamos en el nivel del speech y no del action. Toda la regulación sobre el speech, la mejor doctrina americana de la Corte es que cualquier regulación sobre el speech tiene que ser vista muy sospechosamente. Muy sospechosamente. Acá se da como la contraria, que es... a mí, por ejemplo, en el caso de ayer a la tarde, el caso del documental, en uno de los puntos, el juez se extraña de que esa usina de contenido discute sobre temas económicos sociales. Y digo, ¿y de qué vamos a discutir si estamos en una elección? O sea, lo pone como... Claro, no está hablando de cómo se fabrican bombas Molotov para las marchas. Estamos hablando de que se discuten temas económicos sociales. Y señor juez, ¿usted dónde vive? ¿De qué piensa que se discute en una democracia de los temas, no? Entonces, también me gustó mucho, antes de decir desmonetización, me gustó mucho lo que dijo Luis y lo que dijo Jonathan. Una sobre, digamos, hay un debate moral y no puede haber cancelación ni jurídica del Estado ni de las redes porque una persona manifieste disidencia. Por ejemplo, en Argentina en 2012 se aprobó la ley de identidad de género.
por la cual cualquiera puede autopercibirse sin necesidad de cirugía alguna, de la noche a la mañana y cambiar. Incluso puede ir y volver. Y ahora también está el sexo fluido, donde algunos a la mañana son femeninos, a la tarde son masculinos y a la noche son no binarios, etc. Entonces, todo puede ser lo que quiera. Ahora, si uno dice, no, me parece que el sexo tenía que ver con la biología, no, pero entonces hay que cancelarte y hay que sancionarte. ¿Pero qué? Porque tuvieron 3 votos más en una elección, en una votación, qué sé yo, el matrimonio del mismo sexo en Argentina se aprobó por 4 o 5 votos en el Senado. Y uno dice, por 4 o 5 votos, una vez que pasa el Congreso una ley, eso ya es indiscutible. Pero entonces, cuando el Congreso dice que el aborto es un delito, con la misma regla, usted no lo puede discutir más a esto. Si usted propone el aborto, es un delincuente. O sea, entonces no hay discusión ni debate alguno. Es increíble cómo la regla mide kilómetros cuando estoy midiendo a los que son favorables míos y es muy estricta, muy pequeñita cuando estoy midiendo a los contrarios. Acá no hay fairness. Isonomía, que les gusta decir a ustedes, no hay fairness, ¿no? Lo que dijo recién Jonathan. Yo me he pasado mucho tiempo de mis últimos 15 años defendiendo teórica, política y jurídicamente la libertad de las instituciones primero para configurar en su estatuto, su ideario y que las instituciones privadas, digamos, la Convención Americana dice que uno puede ejercer la libertad religiosa individual y colectivamente. Y la libertad de expresión también, la libertad de expresión no solo para periodistas, una idea que está como medio dando vueltas por ahí. No, la libertad de expresión es para todos, también para una universidad, etcétera, ¿no? Yo creo que una universidad, por ejemplo, digo porque estoy en una diplomatura sobre bioética, donde un juez prohibió cautelarmente el módulo sobre disforia de sexo, que es el modo en el cual el manual de psiquiatría americano define el problema de la persona que no se encuentra confortable con su sexo biológico. Se llama disforia de sexo. Dijeron, ya nombrarle así al módulo es discriminatorio, es fóbico. Entonces, bueno, acabamos de ganar en segunda instancia, el juez finalmente revocó la liminar y ahora finalmente la Asociación Mujeres por Mujeres no apeló. Pero mi módulo, que es de objeción de conciencia, estaba también en la línea, al menos en el blog de esta ONG. Entonces, hay un liberalismo fascistoide donde yo le dije a una senadora en el debate del aborto, yo estaba por empezar a hablar, hablé 1 hora ante el Senado, y un momento antes le dije a una senadora, che, escúchame, ¿cómo cambiaron ustedes? Porque ustedes lo que pedían es libertad para ustedes, para hacer aborto. Y ahora están pidiendo que el hospital mío, el director y el médico vaya preso 2 años, no solo si no hace el aborto, sino si lo dilata más allá de 10 días. Y ahora tenemos el proyecto también con la eutanasia. En España se acaba de aprobar por el Tribunal Constitucional que no hay objeción de las instituciones para no hacer eutanasias. Todos los hospitales están obligados, porque dijeron, esto es un derecho humano, esto están obligados todos. Bueno, está lleno de derechos humanos sobre los cuales no está obligado todo el mundo a satisfacerlo. Y segundo, vez pasada en una clase una persona me dijo, no, pero el que opina esto está cometiendo un delito Y le dije, era el tema de matrimonio del mismo sexo. Le pregunté, ¿cuántos países en el mundo? 200 y pico. ¿Cuántos tienen matrimonio homosexual? No sé, me dijo, 20, 25. O sea que hay 180 que no. O sea que hay 180 que como país están cometiendo el delito. Y le dije, ¿y cuántos años, miles de años han pasado de derecho más o menos sistematizado? ¿2.500 años? Y le digo, y esto es un tema de los últimos 12. Entonces, esto es claramente un tema de debate. Lo que uno no puede hacer es agarrar el derecho penal y decir, todo el que no está de acuerdo conmigo es un delincuente. Entonces, me parece que estamos en un retroceso increíble de libertades que se conquistaron hace 200, 300 años y que ahora, en virtud de unos derechos sociales mal entendidos en parte, los derechos de primera generación, sobre los cuales se construyen los derechos de segunda y tercera, se ve como una antinomia por el cual hay que destruir los derechos de primera generación en virtud de derechos sociales entendidos, como decía Luis recién, a partir de una cláusula vaga. Entonces, estamos en momentos muy difíciles para mí es una revolución en el derecho, donde se está tergiversando lo obvio, donde las palabras,
Por ejemplo, que la Corte Interamericana diga que la palabra concepción que utiliza la Convención Americana desde el año 69, que siempre se entendió por fertilización, dicen, a la luz del debate actual, queremos actualizar la palabra y sacarle el contenido que ha tenido estas décadas y darle el contenido que es el de la implantación. La diferencia es entre 7 y 14 días. Bien, pero señores, ustedes están vinculados por el tratado que les da la competencia para juzgar a los países. Los países ceden soberanía en virtud de un tratado. O sea, los tratados son contratos entre naciones. Pacta sunt servanda. No lo que se le ocurre a cualquiera 40 años después sobre cualquier cosa. Entonces, esto que está pasando es un uso alternativo del derecho que ya existió en este país hace décadas para temas patrimoniales, está pasando ahora en tema de libertades. Y me parece que las personas que sean conscientes de la dignidad de la persona y sus derechos inalienables que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no?, de todos los miembros de la familia humana, tenemos la responsabilidad de hablar claro y de decir, antes de que las cosas se galvanicen, se estructuren, quede como el hormigón duro, cuando todavía se está fraguando este antiderecho militante de que esto no está bien, esto va contra el Estado de Derecho, esto es lo que va contra el Estado de Derecho, esto es lo que va contra la República y esto es lo que va contra las libertades que han costado 200, 300 años conseguirlas. Y lo de la desmonetización es un punto que para la gran mayoría de personas... A ver, tengo una alumna que es influencer, habla mucho en contra de eutanasia y aborto. Cada vez que dice la palabra aborto, el editor le pone pip, porque ella que vive de eso y sabe que si dice la palabra aborto, Google en YouTube no le paga. Y ella vive de eso, entonces la palabra aborto no se puede decir. Ahora, si uno está a favor del aborto, sí puede decirlo, pero si está en contra, no puede decirlo. Pero ¿qué fairness tiene esto? Nós recebemos aqui duas perguntas. Eu acho que seria bom já, em virtude do adiantado do tempo, ler as duas e aí deixá-las muito à vontade para respondê-las. A primeira é muito interessante, endereçada principalmente aos advogados, né? Há centenas de empresários no Brasil que receberam orientação de seus advogados de não mais se expressarem nas plataformas. Os senhores, como advogados desses empresários, como os orientariam neste momento do cenário brasileiro? E a outra pergunta é, ao haver rompimento do devido processo perpetrado justamente pela mais alta instância da justiça do país, onde se pode recorrer, essa mais alta instância é a única e é a mais alta em que se pode recorrer à sociedade, dada a inação dos outros poderes da República, a quem a sociedade pode recorrer? Então, são duas perguntas muito interessantes, e aí eu vou deixá-los à vontade para... Eu não entendi bem a primeira. A primeira é, como os senhores, como advogados, orientam clientes, né, empresários, no que diz respeito ao atual cenário? Não se expressem mais em grupos de WhatsApp, não se expressem mais nas redes sociais. A pergunta era... Ora, essa tem sido uma orientação muito comum dos advogados, né? Preservem-se, não se expressem. É uma espécie de espiral de silêncio. Como é que os senhores se comportam em relação a isso? A pergunta ela é provocativa pelo seguinte. Uma coisa é quando você fala como jurista, né, como nós estamos falando aqui, debatendo ideias. Quando você fala como advogado, você está fazendo a orientação, não só que juridicamente ela é a mais adequada, mas muitas vezes é aquela que é estrategicamente mais conveniente, né? Diante do momento, né, que a gente viu, vamos supor, se eu fosse consultado naquele momento em que as medidas estavam sendo tomadas quanto a aqueles empresários, e se alguém me questionasse se era melhor, o que seria melhor fazer, eu diria que era melhor não se manifestar, obviamente. Né? Assim, o tamanho do problema jurídico que essas pessoas vivenciaram. Né? Veja como é muito diferente o olhar do jurista e o olhar de quem tem que resolver um problema prático. Né? Não existia uma circunstância de tranquilidade, né, para se dizer manifestem-se livremente, que depois você me liga e eu vou resolver, porque eu não ia resolver.
Muito bem. Em relação à segunda pergunta, eu acho que o professor Fernando deu algumas dicas na fala dele, mas a quem podemos recorrer se a mais alta instância do país, né, viola o devido processo legal? E se nós temos também uma espécie de inação dos demais poderes que poderiam, eventualmente, fazer alguma coisa, né, a partir, por exemplo, de uma responsabilização por infrações político-administrativas que está prevista constitucionalmente, por exemplo? Por exemplo, em Portugal nós temos uma solução que é esta. As ações de responsabilidade interpostas contra o Estado por violações de normas fundamentais do direito nacional ou do direito da União Europeia, resultantes da ação dos juízes, são postas nos tribunais inferiores. Ou seja, melhor, resultantes de ações dos juízes dos tribunais superiores são postas na primeira instância. O que cria a situação um bocado estranha do juiz de primeira instância estar a julgar o juiz de última instância. E claro que depois há recurso, mas não é mau que haja essas decisões da primeira e da segunda instância, que, lá está, às vezes podem ser extremamente censórias dos próprios juízes dos tribunais superiores, que eventualmente poderão ser chamados. É claro que há sempre, digamos, as normas que evitam os impedimentos, ou seja, o juiz não pode julgar numa questão que lhe diga respeito, mas no fundo, todo o processo digamos, é importante porque, digamos, o Estado pode ser condenado a indemnizar, digamos, alguém que tenha sido vítima de uma decisão violadora dos seus direitos por parte de um tribunal superior. E depois também há, no modelo europeu, digamos, o requerimento, digamos, a petição para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que é um direito de todos os cidadãos. Aqui não é assim. Aqui as pessoas queixam-se à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e a Comissão é que decide se vai ou não litigar. Lá não, nós temos um sistema em que, se houver violações de direitos fundamentais pelas instâncias superiores, o cidadão pode queixar-se no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que tem que aplicar uma jurisprudência mais ou menos uniforme sobre essas questões. Em todo o caso, eu acho que pode ser pedagógico para as instituições haver ações de responsabilidade e ações de responsabilidade criminal movidas pelo Ministério Público, no caso da responsabilidade criminal, ou pelos cidadãos lesados, no caso da responsabilidade civil, porque obriga as instituições a terem que se pronunciar sobre determinadas condutas e portanto, pode ser importante. Na verdade, o que nós temos aqui são agressões graves à liberdade de expressão, que nos devem sensibilizar a todos e que nos devem levar a utilizar todos os meios, mesmo o chamado naming, blaming and shaming, não é? Ou seja, denunciar, acusar e envergonhar, digamos, aqueles que adotam determinadas condutas e que, muitas vezes, para proteger, entre aspas, o Estado de Direito Democrático, acabam por ser ameaças ao Estado de Direito Democrático, porque, como a própria primeira questão indicia, o efeito censório é de tal ordem que depois, reparem, não são só aqueles diretamente visados que são os prejudicados, depois é toda a sociedade que é aconselhada, não é, a calar-se, digamos, a não se pronunciar, e a não se pronunciar às vezes sobre questões centrais de toda a comunidade. Ora, isso realmente é inaceitável e exige uma resposta, uma reação firme. Não obviamente uma reação, digamos, de golpe ou qualquer coisa, mas uma reação de luta argumentativa, não é? De luta
na esfera pública, nas instituições, contra esse estado de coisa, denunciando exatamente o que há de absurdo, digamos, em haver muitos temas tabus sobre os quais as pessoas têm medo de se manifestar. Sobre o casamento, sobre a sexualidade, sobre o Covid, sobre as vacinas, sobre o racismo, o colonialismo, sobre as alterações climáticas. Ainda há pouco tempo eu soube que um indivíduo norte-americano, que é Prémio Nobel da Física, que é Prémio Wolf também da Física, ou seja, tem não é um negacionista das alterações climáticas, é uma das maiores autoridades, tem uma visão diferente da narrativa da emergência climática, etc., foi cancelado numa conferência no Fundo Monetário Internacional. Agora em julho de 2000 foi desconvidado, não é? Em julho deste ano. Reparem, uma autoridade não era propriamente um negacionista aí qualquer, um influencer, não, era uma das maiores autoridades, porque não estava de acordo com a narrativa dominante, foi cancelado no Fundo Monetário Internacional. Ora, lá está, se as instituições se deixam pressionar e abdicam exatamente da sua responsabilidade de garantir uma ampla discussão de todos os pontos de vista sobre as questões delicadas que nós enfrentamos, então realmente isso é sério e merece uma denúncia, merece de facto uma repulsa, porque é verdadeiramente inaceitável e infelizmente nós vivemos com muitos temas tabu aí e uma democracia, uma ordem, uma sociedade civil aberta, não é? Como dizia Karl Popper, a sociedade aberta. Karl Popper falava na sociedade aberta e nos seus inimigos, não é? Portanto, hoje há muitos inimigos aí da sociedade aberta e a sociedade aberta não pode aceitar isso e tem que combater esses inimigos da sociedade aberta que querem, no fundo, impor o pensamento único nas várias questões, não é? Só o pensamento único, o deles, é que conta. Isso é inaceitável. Acuerdo totalmente con lo que acaba de decir Jonathan. Siempre se habla, digamos, hay toda una doctrina y todo un cuerpo de pensamiento a partir de la riqueza que da una sociedad pluralista. Sin embargo, estamos yendo hacia 1984, estamos yendo hacia Gran Hermano, de pensamiento único. Y en cuanto a la pregunta muy concreta de qué se hace cuando los máximos órganos de un país, entonces, por un lado está, en el 92, Brasil adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene el Comité de Derechos Humanos en Ginebra. Es un comité que más o menos en 6 meses, 1 año resuelve los temas. No tiene el impacto que tiene la Comisión Interamericana en Latinoamérica, pero resuelve los temas. Tiene un sistema más cerrado, todo por escrito, son 18 miembros, esa es una posibilidad. La otra es la Comisión Interamericana, son 7 miembros, los casos, en algunos casos se discuten abiertamente, se están por Zoom, etcétera. Tiene el problema del tiempo que se tarda. Yo estoy yendo, hace 15 años estoy litigando ahí temas de libertad de expresión y son muy lentos, muy lentos, tremendamente lentos. De hecho, un abogado una vez dijo, ustedes condenan a los países por exceso de tiempo judicial y ustedes tardan el triple de tiempo que le insumió ese país para condenarlo por haber demorado. Entonces, eso es nada. Entonces, se puede ir a la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana, llegado el caso. Ahora se ha admitido que uno vaya a la Corte con los propios abogados. No tiene derecho a excitar la Corte directamente, pero ya no es que la comisión es la abogada de la víctima, sino que, a partir de un caso que es profesor de mi facultad, a partir de ese caso, que fue hace unos 10 años, se permite, y gente de mi equipo, el año pasado estuvieron 2 casos defendiendo a las víctimas, además de lo que diga la comisión, lo que diga el abogado de la parte. Entonces, a mí me llama la atención que con la proliferación increíble, y dado que esto está a nivel del Tribunal Supremo, con lo cual agota los recursos internos, esto no se haya llevado, que yo sepa, algunos de estos temas al sistema interamericano,
donde, que además el sistema interamericano ha hecho una lucha muy fuerte contra las autocracias y una defensa muy fuerte de la libertad de expresión en todos lados, y por tanto, habría que ver, de todos modos, miren los informes anuales de la Relatoría de Libertad de Expresión, o sea que es el informe de la Comisión Interamericana, que es el sistema de monitoreo, no son casos contenciosos, sino que simplemente noticias que le llegan, etc. Al que quiera le doy el correo electrónico de Pedro Vaca, el relator de la Libertad de Expresión para las Américas, y cada vez que hay un tema de esto, correo a la relatoría y inundarlo de conocimientos, y también después decir, che, esto tiene que salir en informe anual, ¿no? Cómo se está persiguiendo en redes, etcétera, y criminalizando la opinión social. Entonces, de hecho, después de este viaje acá, quizás algún correíto le mando. Muito bem, então chegamos agora ao fim do nosso painel e, na verdade, ao fim do nosso evento, né? Gostaria de agradecer muitíssimo, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui moderando esse painel e dizer que eu acho que nesses dias de debate nós nos beneficiamos muitíssimo da liberdade de expressão e do debate. É impressionante como a possibilidade de realizar um debate livre nos faz, de fato, crescermos enquanto juristas, mas não apenas, enquanto pessoa, né? E se a gente quer uma sociedade que floresça, de fato, é preciso que essas ideias circulem, e é só com contraponto, com o dissenso e com um mercado de ideias, né, livre, aberto e acessível a todos, é que a gente pode ter, de fato, esse florescimento social. Então, muito obrigada a todos os presentes, obrigada aos nossos painelistas, e com isso nós encerramos esse painel.